Oi, Oi, tudo bem? Vamos vamos começar começar a a reunião? reunião? Não sei se vocês perceberam, mas a dupla que toca a reunião pedagógica é composta por uma pedagoga e uma psicóloga. E a gente pensou em, logo de cara, tratar da relação entre essas duas ciências no embasamento do trabalho educativo. No nosso primeiro Bora Estudar, nós falamos sobre o embasamento teórico e sua importância como condição para um trabalho educativo de qualidade. A docência é uma tarefa tão, mas tão complexa que várias ciências são convocadas para dar subsídios à ação profissional. São de várias ordens os fundamentos do trabalho educativo: filosóficos, históricos, sociológicos, políticos, psicológicos e especificamente pedagógicos. Hoje a gente quer falar sobre a importância e a especificidade dos fundamentos de ordem psicológica e pedagógica na docência. Você que trabalha com criança pequena já deve ter percebido que, não raro, se supervaloriza a psicologia e se minimiza a pedagogia. Essa ideia tem a ver com a própria história da pedagogia, que traz arraigada a ideia de que nos primeiros anos de vida a gente apenas acompanha e estimula o desenvolvimento supostamente natural da criança. Mas qual o verdadeiro lugar da psicologia na educação infantil e qual é a especificidade da pedagogia no exercício da docência com as crianças pequenas? A pedagogia histórico-crítica nos ensina que um bom planejamento pedagógico pressupõe que a gente tenha clareza de três aspectos interrelacionados. Primeiro, a quem se ensina, ou seja, quem é o sujeito destinatário do ato pedagógico, quem é a nossa criança. Segundo, qual é o conteúdo do ato pedagógico, ou seja, o que queremos ensinar. E terceiro, como vamos ensinar, isto é, mediante de quais procedimentos e meios é possível ensinar esse conteúdo para essa criança. A professora Lígia Márcia Martins sintetizou essas ideias propondo que o planejamento de ensino deve se orientar pela tríade: conteúdo, forma, destinatário. Esses três aspectos se codeterminam e devem ser pensados considerando as condições concretas em que trabalhamos e a intencionalidade que nos orienta. A contribuição da psicologia para a docência aparece justamente quando nos perguntamos sobre quem é nossa criança, quem é nosso sujeito destinatário. Isso porque a psicologia é a ciência que se debruça diretamente sobre o problema do desenvolvimento da criança. A criança vai mudando ao longo dos anos, dos meses, das semanas. Isso é algo que a nossa experiência cotidiana, empírica, já nos ensina. Mas como se explica esse processo? Quais são as forças que o movem? O que muda? Como muda? E por que muda a atitude da criança diante do mundo ao longo das idades? Sabemos que não é uma mera questão de crescimento, de passagem do tempo. Não é necessariamente à medida que o organismo amadurece que a criança se desenvolve. Então, de que forma podemos intervir nesse processo, promovendo o desenvolvimento e o potencializando? Essas são questões que a psicologia investigou e segue investigando. E ao teorizar esse processo, é que ela oferece subsídios fundamentais para a atuação docente. Como avaliar se já podemos trabalhar determinado conteúdo, se determinada forma de ensinar funciona bem ou não para determinada idade? Quais os melhores recursos pedagógicos para garantir a aprendizagem em cada momento do desenvolvimento? A seleção dos conteúdos e formas do ensino depende diretamente da compreensão científica do desenvolvimento infantil, a chamada periodização do desenvolvimento, pois essa teoria efetua uma caracterização das idades ou períodos do desenvolvimento e, mais importante, das transições a novos períodos. Em cada idade, a criança se relaciona com o mundo de uma forma peculiar, específica.
A passagem para um novo período do desenvolvimento não se dá meramente por mudanças graduais e acumulativas, mas transforma-se sua forma de relação com o mundo como um todo. Sua atividade social se requalifica. Como planejar o ensino se não conhecemos o modo específico pelo qual nossa criança percebe e compreende sua realidade? E quais são suas possibilidades de atuação no mundo naquele momento? A periodização do desenvolvimento nos diz, ainda, sobre as principais conquistas que ocorrem em cada período. Aquilo que na escola de Vygotsky se denominou de neoformações, as novas formações psíquicas, novas capacidades e funções psicológicas que a criança conquista a cada idade pela mediação dos processos educativos. Com isso, temos parâmetros para o planejamento das intervenções que provocam e promovem desenvolvimento, nos orientando para a promoção do novo no psiquismo infantil, aquilo que se coloca como próximo desenvolvimento, como devir. Para o trabalho pedagógico na educação infantil, nessa perspectiva, é imprescindível conhecer as leis que regem o desenvolvimento psíquico da criança. Mas só isso não é o suficiente. Nós também precisamos dominar os conteúdos de ensino, os conceitos científicos, aquilo que nós vamos ensinar. Mas ensinar na educação infantil, ensinar bebês, crianças tão pequenas? Sim, a pedagogia histórico-crítica defende o ensino na educação infantil. Mas de qual ensino nós estamos falando? Defender o ensino na educação infantil não seria conteudista demais ou um desrespeito à infância? Essa ideia é um desconhecimento sobre o que é a pedagogia histórico-crítica e o que é o trabalho pedagógico nessa perspectiva. Existe na produção hegemônica na área da pedagogia e nas políticas públicas a ideia de que a intervenção intencional, dirigir o processo educativo, dirigir intencionalmente o desenvolvimento, seria um desrespeito à infância, seria tornar a criança passiva no processo educativo, seria quase uma tortura às crianças pequenas, ou seria ainda escolarizar a educação infantil. Nós entendemos que a especificidade da educação infantil não está de maneira nenhuma na negação do ensino, mas sim na especificidade do desenvolvimento, na tríade conteúdo, forma, destinatário, na maneira específica como as crianças se relacionam com a cultura em cada momento da vida. E diante disso, na nossa busca por procedimentos e objetivos de ensino coerentes com esse segmento. Se, a partir da psicologia histórico-cultural, nós entendemos que o desenvolvimento humano não acontece de forma natural, nós precisamos produzi-lo. E é nesse sentido que o professor Saviani defende que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Sim, já decorei essa citação. É papel da escola selecionar os elementos da cultura que as crianças precisam aprender, transformando os conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos em saber escolar, tornando-os acessíveis para as crianças, sistematizando, sequenciando e pensando nas melhores formas para se ensinar. O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é importante para determinar o grau de complexidade do conteúdo e pensar nas melhores formas de organização do trabalho pedagógico. A educação infantil, a escola, é o espaço privilegiado na nossa sociedade para a apropriação da cultura. Mas o que ensinar? Como compreender a especificidade do desenvolvimento infantil? Para isso, nós precisamos dominar a teoria. E aí, bora estudar?